A tinta guache com água, ela dá um efeito bem aquarelado. Então é interessante você fazer essa experiência e dar o efeito que você desejar. Uma hora deixa mais claro ou mais escuro. Fazer este vaso é bem simples. Iniciei com a letra U e agora fui preenchendo e completei essa parte de cima. Pode trabalhar cores sobre cores. Então, comecei esfumaçando praticamente com a água, sombreando com o azul e agora com o marrom. Coloco sempre bastante água no pincel e aí vou colocando a tinta e vou colocando o pincel na água e na tinta e vou aos poucos colorindo. Então, misturando a tinta guache com a água, eu posso deixar o trabalho líquido, o trabalho claro, o trabalho meio transparente, mas também posso deixar ele mais escuro se colocar a tinta sem a água. Então dá para ter esse equilíbrio usando uma hora a água e outra hora a tinta sem a água. Sempre uso preto para dar sombreamento, porque aqui o marrom ele já fica clarinho, então ele não vai dar muito efeito de sombreamento, mas o preto da tinta guache vai dar um sombreamento muito interessante. Começo a usar agora o amarelo sobre esse fundo que já estava verde, então vou deixar ele manchado em cima de amarelo. E também a parede depois eu vou manchar mais um pouquinho de preto, então eu vou deixar o trabalho bem marcante. Um pouco de branco, se você desejar clarear alguma área, pode utilizar o branco também. Agora eu vou usar o pincel Felete número 0 e vou fazer os detalhezinhos das flores dentro do vaso, começando pelo cabinho, usando verde escuro. Agora, para esses detalhes, eu já não vou utilizar água, já vou utilizar a guache pura, sem água. E aqui eu começo a fazer o risco de baixo para cima.
Bom, a maçã é só fazer o risco como fosse um coração, e embaixo deixa mais arredondado, usa o vermelho em cima, embaixo o amarelo e depois o preto na parte de cima também, e um pouquinho embaixo. O preto vai sombrear, vai dar volume, e aí o risco você faz acompanhando o risco da maçã, que ele é ondulado, ele é assim, começa em cima e vai dando uma curvinha, vai dando uma voltinha. Ele não é totalmente reto. E assim a gente consegue observar a maçã e fazer esse risquinho que a maçã tem. Mais um pouquinho de sombra, agora onde tem as frutas. Depois eu vou fazer outra maçã caidinha, viradinha meia de lado. Então a mesma coisa, é só mudar a posição dela, fazer ela tortinha e sempre sombreando onde tem os objetos. Na uva, usei o contorno de azul e preenchi com rosa, um pouquinho de vermelho. Então você vai misturando as cores para dar um tom mais parecido com a uva. E a folha coloquei o verde escuro e o verde claro. Mais um pouquinho de sombra, então você pode colocar a sombra, deixar mais marcante as suas pinceladas.